Olá a todos, me chamo Everton Ken, eu sou voluntário do PIBIC e hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu trabalho intitulado Efeitos alelopáticos do extrato aquoso de folhas secas de Ilex paraguaiense sobre a germinação e desenvolvimento inicial de feijão, Fazelo vulgaris, e melancia, Crimson Sweet. 70% dos alimentos produzidos no Brasil, eles vêm da agricultura familiar, que consiste em pequenos e médios agricultores que utilizam da força e da gestão do seu próprio núcleo familiar para manter essas terras. Então, um modelo muito interessante para essas propriedades são os sistemas agroflorestais, que usam um consórcio de espécies arbóreas, de importância agrícola, perenes, entre outras, dentro desse limite, fugindo da monocultura. É muito interessante o uso dos sistemas agroflorestais, pois eles trazem uma maior rentabilidade para o produtor, porque ele vai ter mais uma grandes variedades de produtos para vender, e também diminui o uso de defensivos agrícolas, pesticidas, você vai ter uma ciclagem natural dos nutrientes e você vai estar assemelhando a um bosque. Só que, entretanto, quando a gente tem os consórcios, é muito importante a gente observar as espécies que são utilizadas conforme a interação dos químicos entre as plantas, o que a gente chama de alelopatia, que é a interação dos metabólitos secundários das plantas entre elas, que pode ter ação benéfica ou deletéria entre elas. Portanto, os objetivos do meu trabalho é avaliar os efeitos aleropáticos do extrato aquoso da folha seca da erva mate sobre a germinação de sementes de melancia e feijão, verificando a possibilidade da utilização dessas espécies em SAFs. A erva mate ela é muito comum e muito utilizada no Paraná, então é uma grande fonte de renda. E a melancia ela é escolhida por causa do seu potencial de forrageiro e de nascer mais rente ao chão, de ser perene. Enquanto o feijão, ele é a base da nossa alimentação, então é muito interessante o seu consórcio também dentro de uma SAF. O material vegetal da erva mate foi coletado na ervateira Laranjeiras, em Cascavel, e após a sua obtenção, ele foi levado ao Laboratório de Fisiologia Vegetal da Unioeste Cascavel, Campus Cascavel, e onde ele foi alocado em uma estufa de ar forçado a 40 graus por 2 dias, até ele alcançar um peso estável. Após o alcance desse peso estável, essas folhas secas, então, elas foram trituradas em um moinho de facas do tipo Willy, e esse pó que foi obtido, ele foi armazenado em um vidro, para você não ter entrada de umidade, e foi envelopado para você também não ter a oxidação devido à luz. Então, a partir desse pó seco da erva mate, a gente prepara os extratos em 2,5%, 5%, 7,5% e 10%. E também a testemunha a gente utilizou água destilada. Para a obtenção do 2,5%, a gente utiliza 25 gramas em 1 litro de água, do 5, 50 gramas, 7,5, 75 gramas, e para o de 10%, 100 gramas, todos para 1 litro de água. E após essa mistura, a gente deixa descansar por 4 horas, então realiza a filtragem com com filtro de pano mesmo, e a gente prepara então a germinação fazendo 5 repetições com 25 sementes cada, dentro de um papel germiteste. E após o período de 7 dias, a gente vê as variáveis de porcentagem de germinação, tempo médio de germinação e índice de velocidade de germinação. Então, conforme as sementes tanto de melancia como de feijão são acomodadas no papel germiteste, ele é umedecido com 2,5 vezes o peso seco do papel com a quantidade de cada extrato, sendo T1 a testemunha, somente água destilada, T2 o 2,5%, T3 5%, T4 7,5% e T5 10%.
Após isso, elas são acomodadas em câmara de germinação tipo BOAD a 25 graus, com uma variância de mais ou menos de 2 graus, e um fotoperíodo de 12 horas pelo período de 7 dias. Já para o desenvolvimento inicial, a gente pré-germina 50 sementes, tanto de feijão quanto de melancia, por um período de 3 dias. Após essa pré-germinação, são pegas 10 sementes de cada e alocadas em cada tratamento. Então, os papéis GMX vão ser novamente embebidos com 2,5, 5, 7,5 e 10, e essas 10 sementes vão ser alocadas, agora elas já são pré-germinadas. Os papéis são enrolados e colocados na vertical em um recipiente de 100 ml. E eles vão ser alocados novamente na BOD durante 7 dias, com mais ou menos 25 graus e com uma variância de mais ou menos 2 graus e fotoperíodo de 12 horas. E após esses 7 dias, sendo trocado o extrato aquoso a cada 3 dias para não ocorrer oxidação, após esse período, a gente realiza as análises morfométricas utilizando de régua, e a gente mede os comprimentos da raiz e a massa seca. E os resultados eles são analisados por ANOVA e por Tuckey a 5%, utilizando da ferramenta R Studios. A tabela 1 está apresentando os dados do experimento de germinação. Então, a gente vai ter as variáveis do porcentagem de germinação, tempo médio de germinação e índice de velocidade de germinação das sementes melancia e feijão sobre extrato aquoso de folha seca de erva mate. Quando a gente olha para a porcentagem de germinação, a gente vê que na melancia a gente não teve variações estatísticas tão grandes entre si, destacando a 2,5% com o valor de 92. E no feijão, a única que variou estatisticamente foi na concentração de 7,5%. As outras todas tiveram a mesma porcentagem. Já com o tempo médio de germinação, a gente percebe que conforme o extrato vai aumentando, o tempo médio também vai aumentando, para o caso da melancia e para o feijão. No caso da melancia, a gente tem da testemunha até 10%, um aumento de quase 2 dias. E no feijão, um aumento de quase 1 dia. Já nos valores de IVG, o índice de velocidade de germinação, a gente tem, conforme o tratamento vem aumentando, o IVG vem diminuindo. Então, quer dizer que a velocidade da germinação também está diminuindo. Dados semelhantes ao meu trabalho foram encontrados por Frank em 2016, utilizando de alface, tomate, salsa e cebolinha. Nesse trabalho, conforme o extrato aquoso de erva mate aumentava sua concentração, o valor de IVG tinha sua diminuição, então indicando esse processo de germinação atrasado, e também havia uma redução no tamanho das raízes e no comprimento das plântulas, assim como no meu. Já na tabela 2, nós podemos verificar o experimento do desenvolvimento inicial, vendo então o comprimento da raiz e a massa seca da raiz das sementes de melancia e feijão sobre extrato aquoso de folhas secas de Ilex paraguensis. Quanto ao comprimento médio da raiz, conforme a gente estava tendo aumento da concentração do extrato da erva mate, a gente estava tendo uma diminuição do comprimento da raiz, tanto para o feijão quanto para a melancia, destacando principalmente em 10% para os dois, onde teve a maior variação e diminuição dessa raiz. Quanto já à massa seca, ela não houve diminuição. A massa seca da raiz ela não variou estaticamente entre si, porque as raízes eram muito pequenas e acabaram que elas não pesaram muito. Essa diminuição do tamanho das raízes e do peso, ela pode ser explicada, como encontrado por Son e Donlek em 2022, porque a raiz é o primeiro órgão vegetal a ter contato com o ambiente. E essa exposição aos aleloquímicos da erva mate, ela gera um estresse oxidativo muito grande, o que vai trazer a sua diminuição e até mesmo a necrose da raiz.
Portanto, com esses dados, a gente chega à conclusão que o extrato aquoso de erva mate ele tem um potencial alelopático inibitório, mesmo que ele não interfere de forma brusca na germinação, mas ele aumentou os valores de tempo médio de germinação e diminuiu o índice de velocidade de germinação. Portanto, a gente não aconselha o consórcio das ervas mate com feijão e melancia. Por fim, eu gostaria de agradecer à UniOeste pela oportunidade de realizar o projeto e também ao Laboratório de Fisiologia Vegetal por todo o apoio e disponibilidade do espaço e dos materiais. Muito obrigado.